Clarencio sempre foi conhecido por ser um desenho que representa claramente uma tarde chuvosa com chocolate quente e pijama. No auge da nossa infância, com episódios realmente divertidos e conseguem nos fazer tirar as risadas mais sinceras e puras. Mas há um episódio que deixa Clarencio com um clima tão denso e pesado como política aplicada na ceia de Natal. Porque em um desenho tão simples quanto Clarencio, do nada somos jogados num mar de bad vibes infantis com pitadas de trauma psicológico, com um impacto realmente esquisito, que faz você pensar, mano, será que eu cliquei na série errada? Ou isso aqui é um spin-off de 13 Razões Porquê versão mirim? Porque o episódio já começa seco e direto como um soco na barriga. Um moleque aparece brincando com uma boneca que parece ter escapado de um filme do Chuck da Shopee, mano. E detalhe, tanto o garoto quanto a boneca são praticamente gêmeos esquisitos ali, usando as mesmas roupas, os mesmos cortes de cabelo, tendo a mesma energia, tá ligado? Enquanto eles compartilham atividades fofas, entre aspas, uma cena que você veria facilmente na Praça da Liberdade. Enquanto o outro guri tá claramente desconfortável e só querendo que alguém socorra ele, uma cena bem parecida com aquelas mães de Baby Reborn, tá ligado? Com bonecas super realistas. E a cereja do bolo dessa esquisitice é a música bizarra do fundo, que na versão dublada meio que eles não dublaram a música, então só fica tocando um tema totalmente sinistro em silêncio. Mas na versão original, em inglês, é basicamente uma musiquinha chiclete que fala como esses brinquedos são upgrades de crianças reais. E é claro que o Clarencio fica super empolgado mostrando esse comercial pros cria da sala, e a galera fica totalmente em choque, né? Até o moleque sacar a sua própria versão do brinquedo, um amontoado de trapos que claramente já viu dias melhores, né? O tal amiguinho, que tá tão detonado que parece ter sobrevivido a ataques judiciais do Felipe Neto. Logo depois disso, somos jogados para a vinheta alegre e colorida de Clarencio, né? Do tipo que te faz pensar que tá tudo bem, só que não, porque logo em seguida aparece o title card do episódio, um cenário desolado com o boneco em ruínas, trincando com a música do fundo que parece ter sido retirada de um filme do Tim Burton, e o Clarencio completamente isolado. Ou seja, o clima já deixou claro que se você achou que era pra rir, toma essa dose de melancolia com brinquedos amaldiçoados. E nesse cenário mais triste que uma merenda escolar de Guarulhos, corta para a hora do recreio, com nosso protagonista levando o amiguinho do inferno para fazer essas interações sociais com as meninas. Mas a vibe do grupo é tipo, mano, a gente te respeita, mas tira esse trem possuído da minha frente. Nenhuma fala nada, o constrangimento é nítido. E não satisfeito, nosso Clarencio vai para a segunda vítima, que é o Sumô, que também olha para ele com um olhar do que tá acontecendo, eu não tô entendendo. E não satisfeito, mano, o nosso Clarencio, um psicopata em busca da sua vítima, vai atrás de um moleque pedindo pra ele segurar a mão do amiguinho, pra ele imitar o comercial lá, tá ligado? Mas o moleque tá totalmente assustado e fica negando ali, e o Clarencio vai insistindo e insistindo, só que aí já é tarde demais. O moleque, claramente traumatizado, tropeça e cai na caixa de areia. E a inspetora ali já manda o Clarencio pra nossa temida zona de castigo, com 5 minutos de isolamento, que pra uma criança é tipo aquelas 3 cadeiras juntas, tá ligado? Você sabe que vai perder o seu dia inteiro sentado nela. Ele começa a derreter o cérebro nisso, querendo falar pra inspetora que já passou 5 minutos, só que se ele falasse, ele ia ganhar mais 5 minutos de advertência. Então ele fica nessa neurose até a inspetora falar que faz 5 minutos que passou 5 minutos. E libera o moleque pra ir brincar antes do sinal tocar. Mas o Caba dá uns 3 passinhos e já era, mano, o sinal tocou. O nosso cabinha perdeu todo o recreio. E na sala, o Clarencio tá com
com aquele olhar vidrado de que algo quebrou dentro dele, tá ligado? E o Sumo até estranha isso, começa a fazer umas brincadeiras ali, e a professora já se preocupa ali nitidamente. Mas é aí que começa o arco de vilão do Clarencio. Porque em casa, o moleque não aguenta mais e parte pra agressão contra o boneco, como se o amiguinho fosse o culpado de tudo aquilo. Mas a confusão mental é real, cara. O Clarencio se pergunta o porquê não falou pra inspetora que tinha passado 5 minutos já, mas ele joga a culpa inteira num boneco sinistro, arranca o braço dele sem querer e fica totalmente desolado e arrependido, e vive o clássico drama de me livrei do corpo, mas não da culpa. E em pânico ele pega todos os restos mortais do amiguinho e vai fazer o que qualquer criança emocionalmente abalada faria: enterrar o brinquedo na floresta. Isso mesmo, um enterro clandestino lá na floresta, bem dramático, tá ligado? Durante uma chuva, cena de cinema mesmo, ele cava e enterra o amiguinho, ficando apenas com o braço dele. E só pra deixar claro, mano, quando ele tá indo pra floresta, ele acaba passando voando com a bicicleta e molhando a senhorita Barker, mano. E vê um garoto correndo, né, molhado, carregando um membro amputado de um boneco, e ela já reconhece quem pode ser, que é o Clarencio. Mas, cara, esse funeral todo dramático e esquisito marca o início da morte do Clarencio que conhecíamos. E depois desses momentos de tensão, o nosso menino não é mais nosso menino, tá ligado? Ele virou uma sombra de si mesmo. E a primeira a perceber isso foi a sua mãe, que tentou alegrar ele com uma piada de prédio e arranha-céu, mas não deu muito certo. Oi, você sabe que um prédio falou pro outro? É difícil arranhar céu. É difícil. É igual a prédio, entendeu? Mas o moleque fica totalmente em silêncio ali, quebrado, porque pra ele o amiguinho não era só um pedaço de pano demoníaco, mas sim um pedaço realmente dele. Algo tinha acabado de morrer dentro dele. E aquele Clarencio, que era sempre otimista, alegre e feliz, cara, ele acabou de morrer. O sentimento de culpa por ter tirado a vida de alguém inocente como o amiguinho começa a ocupar todo o seu interior. E o nosso menino, que antes era alegre e otimista, começa a ficar mais agressivo, emburrado e emocionalmente bloqueado. Parece ter perdido todos os seus sentimentos e ficado somente com a escuridão. Não sei o que eu faço, porque só conheço a dor daí. Eu não sei o que eu faço. E os adultos, eles só sabiam aplicar castigo nele como se isso fosse resolver as feridas emocionais profundas do que ele sentia. E com isso, a pressão só aumenta. E é óbvio que os castigos constantes só pioram a situação, reprimindo seus sentimentos cada vez mais. E como sabemos, as emoções reprimidas acabam explodindo e geralmente de uma forma catastrófica. Dizer a alguém com problemas sociais ou comportamentais para se sorrir e se encaixar sobre uma ameaça de punição é uma receita perfeita para, bem, um massacre escolar. E eu queria deixar a cena mais pesada ainda, que aqui no Brasil, mano, ela toca novamente sem uma música cantada, somente as notas dramáticas do fundo, enquanto o Clarencio vai se afundando nos seus sentimentos. Mas agora vamos ver e detalhar esse processo do Clarencio, como que ele saiu de um garoto otimista para um pessimista. Clarencio começa a sua fase sombria pintando todo o seu quarto de preto. Ele passa pela floresta e tem flashbacks ali muito fortes, passando pelo aquele parque maldito onde o amiguinho virou adubo. E lógico, ele fica assustado e sai correndo. Ele começa a doar todos os seus brinquedos, simples assim, porque para ele esses brinquedos são um símbolo de um passado que ele quer esquecer. Isso significa que ele pode ter perdido completamente o gosto pela infância, ou ele largou a mão de tudo, inclusive de si mesmo. E mano, o Clarencio também, ele deixa o like e se inscreve aqui no canal do Cinespide. Mano, por favor, deixe seu like e me fortalece, porque é muito importante pra mim o seu like e sua inscrição. Mas vamos voltar pro episódio, porque a sua depressão se torna algo visual. O Clarencio, ele raspa a cabeça, troca todas suas roupas por preto total, mano, usando uma touca, metendo um famoso Bart Sed, e dá pra perceber que ele ficou revoltado, pois ele leva um gambá pra aula e arranca a placa do colégio pra levar também. O cara realmente mergulhou na escuridão no estilo Batman ali. Sei lá, cara, o nosso menino tá totalmente quebrado. E o pior, cara, é que em uma dessas detenções, o Belson,
acha que ele virou um cara maneiro, tá ligado? E tenta fazer uma dupla com Clarencio, que simplesmente ignora o Belson e faz o nosso Elmo da Vila Sésamo achar que ele merece fazer algo pra conquistar o respeito do Clarencio. E isso vai ser muito importante pra história, porque corta pro intervalo com o nosso Clarencio vestido de amiguinho, simplesmente do nada, com um braço do amiguinho implorando pro Jeff segurar a mão dele. E o Jeff foi traumatizado de vez ali, implora pra ele parar com isso e tirar isso da cara dele. Mas o Clarencio tá a milhão ali, até a inspetora chegar e intervir na bagunça, mas o nosso amigão tenta simplesmente ameaça a inspetora, falando que se ela soprar o apito, ela vai se arrepender. Até que chega o clímax da história, mano, com o Belson abaixando a calça do Clarencio, fazendo o maior alvoroço, cara. E eu tenho um flashback de quando eu fazia isso na infância, cara, de verdade. Cara, a piada é tudo retardado mesmo, né, mano? E o Belson tinha feito isso justamente pra ganhar o respeito do Clarencio. Mas, em vez disso, cara, com uma primeira reação ali, o nosso irmão já mete um socão na cara do Belson. E a rapaziada já começa a aplaudir ali a justiça sendo feita, mas o Clarencio já tá nem aí e mete um socão no moleque que tava aplaudindo, porque ele não pode incentivar a violência. E com isso, o Clarencio sai andando frio e calculista como um herói de calça baixada e vai direto pra Solitária, onde nos bastidores da escola rolam teorias de que ele vai ser expulso ou tomar o castigo mais terrível já visto na escola. E o suspense é absurdo até que chega a hora. O Clarencio é chamado pra sala da diretoria receber a sua punição. De cabeça baixa, sem culpa, sem esperança, ele entra na sala do diretor preparado pro pior. Até que chega o plot twist, mano. A senhorita Baker que tá sentada na cadeira do diretor. E nada de sermão ou algo do tipo, tá ligado? Ela enxerga além das ações. Ela vê a dor. A senhora Baker, ela fala que percebeu a mudança do Clarencio. Ela viu ele se apagando aos poucos. Ela fez o menino se sentir finalmente compreendido. E antes que ele desmorone de vez, ela solta que alguém quer ver ele, né? Sim, um amiguinho ali todo remendado, sujo, mas que de alguma forma inteiro o suficiente pra quebrar o coração de gelo do Clarencio. E mano, isso foi muito da hora, porque a professora meio que ela viu tudo, tá ligado? Ela viu o Clarencio debaixo da chuva, cavando um buraco como se enterrasse parte da sua própria alma. Ela desenterrou o amiguinho, guardou e esperou o momento certo. E cara, a verdadeira lição desse episódio, mano, é que se você tem sentimentos, não reprima. Expresse eles, tá ligado? Porque a repressão dos sentimentos quase transformou o Clarencio num vilão de filme independente estadunidense ao som de Pump of Kicks. All the other kids with a pump para kicks. Bararam, bararam. Cara, quem sabe esse meme é velho. Meu Deus. Onde a raiva, mano, o isolamento e os surtos, tudo era a dor tentando encontrar uma saída. Mas em vez de uma cadeia emocional ali e mais castigos, a senhora Baker oferece empatia. Ela entende que a justiça verdadeira é dar às pessoas uma chance de se curarem, não jogarem elas numa prisão mental. E de bônus ali, o Clarencio ainda recupera o tempo do recreio que ele perdeu. E esse foi o castigo dele, passar um tempo com o amiguinho e imitar o comercial que ele queria tanto. Porque sim, cara, a justiça também é devolver o que foi roubado. Ou seja, rapaziada, o trauma é real, velho. Ignorar ele não faz ele desaparecer, só o deixa mais perigoso. Crianças e adultos também precisam de um espaço seguro para se expressar, não só punições. E às vezes, para salvar alguém, é necessário somente ouvir ela, sem nenhum julgamento. E pelo amor dos desenhos animados, nunca mais subestime o valor de um pedaço de trapo chamado amiguinho. E cara, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu deixo essa aba de comentários pra você, se você estiver passando um momento difícil e querer receber alguma ajuda, querer desabafar, pois esse tema é muito polêmico e realmente muito necessário. Então fique à vontade para expressar os seus sentimentos aqui. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande abraço do seu amigo da vizinhança e até a próxima.